E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline, após ouvir o advogado comunicá-la que terá que deixar as terras, se desespera. Porém, Rodrigo conseguirá levar o caso da Aline para uma outra juíza que surpreenderá a todos com a decisão final. O problema é que Antônio enviará Ramiro pela segunda vez à casa da viúva. Escuta aqui, rapaz. A juíza que vai julgar o caso das terras é muito honesta. Para evitar problemas, você vai ter que dar um fim naquela viúva antes da audiência. Se aquela tal de Jussara se meter a besta novamente, também acabe com ela. Na audiência, a juíza estará na presença da Irene, do geólogo, Silvério e Rodrigo. O advogado, percebendo o atraso da Aline, tentará entrar em contato com a viúva e ouvirá gritos. Caio será acionado, chegará nas terras da Aline e verá uma cena chocante. A Aline, chorando, fala: Caio, olha só o que o Ramiro fez. Na audiência, a juíza será surpreendida ao ver Antônio entrando na sala com as mãos amarradas. Caio vai gritar: A senhora precisa escutar o que esse homem tem a revelar. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Aline receber do Rodrigo a notícia que o juiz negou o pedido de cassação da liminar e com isso terá que deixar as terras. Porém, Rodrigo se mostrará um gênio. Conseguirá acesso a uma juíza muito poderosa e convencerá a mulher a analisar o caso da Aline. O problema é que Silvério, depois de descobrir a carta na manga do Rodrigo, entrará em contato com Antônio, falando: Temos um grande problema. O advogado da viúva conseguiu transferir o caso das terras para uma outra juíza. Antônio exigirá que o careca entre em contato com essa tal juíza e a deixe sobre aviso que a Aline não pode ganhar a causa. Silvério dará péssima notícia ao patrão. Eu sinto muito, doutor Antônio. Essa juíza é muito honesta. Vai analisar o caso ao pé da letra e tomar decisão baseada na justiça. Antônio chamará Ramiro com urgência em particular e avisa não poder permitir que a nova juíza que analisará o caso da viúva devolva as terras a ela. Ramiro pergunta: Mas patrão, o senhor tá querendo que eu faça o que exatamente? Antônio, com aspecto perverso, manda: Você vai ter que dar um jeito naquela viúva. Desapareça com ela da face da terra. Tá me entendendo, Ramiro? Você ouviu exatamente o que eu falei? Ramiro olha de um lado para o outro, se aproxima do homem e avisa que a mãe da Aline é muito braba, que da outra vez o colocou para correr da casa. O ricaço manda: Deixa de ser mole, rapaz. Agora a ordem é para passar o ferro e se meter no caminho. Se essa tal de Jussara ficar na frente, despache as duas juntas. Enquanto Ramiro se prepara para atentar contra a viúva, Caio estará ao lado da Aline e da Jussara, quando de repente a viúva receberá uma ligação do advogado informando ter excelentes notícias. Esperançosa, Aline questiona quais as boas notícias. Rodrigo informa: Eu consegui, Aline. Consegui tirar o seu caso das mãos do juiz da cidade e colocar nas mãos de uma juíza honesta. Agora sim, temos grandes chances de sairmos vitoriosos dessa audiência. Rodrigo completará a informação falando que a juíza analisará o caso presencialmente com todos os envolvidos. O que Aline, Caio e a Jussara não sabem é que do lado de fora da casa, Ramiro estará de tocaia esperando o momento certo para o ataque. O capanga do Antônio, olhando para a casa da Aline, comenta: O filho do patrão tá lá dentro. Vou ter que esperar o Caio sair para fazer o serviço. Dentro da casa, Caio dirá: A Aline está indo exigir uma coisa do Antônio. A moça pergunta o quê? Ele responde: Depois eu te falo. A conversa com o Dr. Antônio Lacelva vai ser olho no olho. De uma coisa eu tenho certeza: vai sair faísca dessa conversa. Enquanto Caio retorna à fazenda do Antônio,
Ramiro se prepara para invadir a casa da viúva. Aline olha em direção à sua mãe e fala: vou me arrumar. Dr. Rodrigo mandou uma mensagem agora há pouco falando que a juíza antecipou o caso. A audiência é hoje. Não vejo a hora desse pesadelo acabar. De repente, elas escutam alguém batendo a porta com bastante força. Jussara comenta: Aline, minha filha, mas quem será? Essa pessoa vai derrubar a porta com essa força toda. Na fazenda do Antônio, Caio exigirá o pai não tente nada contra a Aline. Caso contrário, terá que se ver com ele. Antônio revira os olhos e retruca: como é que é, rapaz? Do que você tá falando? Eu jamais mandaria fazer mal a uma mosca, quanto mais uma pobre moça que não tem nem onde cair morta. Inclusive, já tô sabendo que mudaram o juiz que vai analisar o caso das terras. Irene e Silvério já foram para a audiência. Caio questiona: o quê? A audiência das terras é hoje? Eu preciso ir agora mesmo. Tenho que dar um apoio a Aline. Antônio, ao ver o filho deixar a casa, comenta consigo: é tarde demais, rapaz. Sinto muito, mas a sua namoradinha se meteu com a pessoa errada. Agora, ela vai assumir as consequências. De volta à casa da Aline, Ramiro arromba a porta, deixando a Aline e Jussara horrorizadas com a cena. Jussara fala: você de novo, seu moleque. Dessa vez, vai querer levar umas vassouradas na cabeça, é isso? A Aline, percebendo que o capanga do Antônio não está para brincadeira, o ouvirá rebater a fala da sua mãe. Olha aqui, véia. Da outra vez, a senhora teve sorte. Eu tava de bom humor. Agora, as coisas são diferentes. A ordem é para passar as duas. A Aline arregala os olhos. Em choque pergunta se foi o Antônio na selva quem o mandou ali. Ramiro avisa: essa pergunta aí eu não poderia responder não, mas já que mortos não falam, então vou falar a vocês. Foi patrão sim. Doutor Antônio mandou dar cabo das duas, se fosse preciso. E é exatamente isso que eu vim fazer. E vou fazer agora mesmo. Jussara e a filha olham uma para a outra. Sem saberem o que fazer, se desesperam ainda mais. De repente, Aline avista o seu celular em cima da mesa tocando. Ramiro fala: se tentar atender, vai ser pior. Ramiro se aproxima do aparelho e fala: é o Caio. É o filho do patrão. É melhor fazer o que eu vim fazer antes que alguém apareça por aqui. Vamos. Quem quer ser a primeira? Podem escolher. Enquanto Ramiro amedronta as duas, Caio e Rodrigo chegam na audiência e avista Irene, Vinícius e o Silvério. Irene se aproxima perguntando pela Aline. Rodrigo olha para o Caio e responde a vilã: Ela já deve estar chegando. Inclusive vou ligar para minha cliente agora mesmo. Rodrigo tentará diversas vezes contato, mas o telefone da viúva dará fora de área ou desligado. Preocupado, questiona o Caio onde será que a Aline se meteu. O filho do Antônio comenta: não sei, doutor Rodrigo. Eu também liguei. Chamou, mas ninguém atendeu. Eu tô achando melhor eu ir até a casa da Aline e ver o que está acontecendo. A juíza chamará à sala todos os envolvidos no caso das terras. Rodrigo pede: por favor, Caio, vá agora mesmo atrás da Aline. Se ela não comparecer nessa audiência, vamos perder essa causa. A Aline pode perder as terras definitivamente. Enquanto Caio retorna à casa da Aline sem imaginar o que acabará encontrando no local, Rodrigo, Irene, Vinícius e Silvério ficam de frente com a juíza. A mulher percebe estar faltando uma das principais interessadas no caso e pergunta: senhor Dr. Rodrigo, creio que a sua cliente está atrasada. Espero que tenha uma boa explicação para isso. O advogado, sem fazer ideia do que realmente aconteceu com a viúva, responderá que a cliente teve uma emergência, mas que já está a caminho. Irene toma a frente
e retruca: pelo amor de Deus, meritíssima, o que mais importa do que essa audiência? A senhora precisa levar isso em consideração. Essa moça é uma completa irresponsável. A juíza dirá ao Rodrigo que Aline Machado terá apenas 30 minutos de espera. Passados 30 minutos, perderá a causa sem direito a recorrer da sentença. Irene se aproxima do amante e sussurra falando: não se preocupe, Vinícius. A Aline não vai aparecer. Uma hora dessas ela deve estar com 7 palmos de terra em cima dos olhos. Enquanto isso, Caio pisa ainda mais fundo em direção à casa da Aline. Na residência, a Aline pedirá o capanga do Antônio que não faça mal à sua mãe e que a solte. Ramiro pensa um pouco e responde: nem pensar. Se eu soltar, ela vai bater com a língua nos dentes. A Aline aproveitará um segundo de distração do capanga do Antônio e pulará em cima do sem vergonha. Jussara se desespera. A Aline grita, mandando sua mãe ir atrás de ajuda. Jussara sairá da casa. De repente, se escuta um tiro vindo de dentro. Caio aparece no carro. Jussara, ao vê-lo, grita: graças a Deus que você apareceu. Aline, a minha filha, tá lá dentro com aquele infeliz do Ramiro. Ele quer tirar a vida dela. Um outro disparo acontecerá. Caio, sem pensar 2 vezes, invade a casa. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Jussara também entra, mais chocada do que o Caio. Desmaia com a cena. A Aline fala: ele tá vivo, Caio. Tá apenas desacordado. Ramiro tentou contra a minha vida e a vida da minha mãe, Amanda, do teu pai. Possesso de raiva, o rapaz manda: Aline, você não tem mais tempo. Vai agora mesmo à audiência ou vai perder as tuas terras. Eu vou resolver esse assunto com meu pai agora mesmo. Ele vai ter uma grande surpresa. A Aline, a toda velocidade, segue em direção à audiência com a juíza. Caio chega na casa do pai, invade o local e manda: eu quero falar com o senhor, agora mesmo, seu cabra velho sem vergonha. Antônio treme inteiro de medo ao ver o filho completamente fora de si e com uma corda nas mãos. O ricaço exigirá respeito e questionará o que está querendo. O rapaz fala: o senhor agora vai ter a lição que merece. Vamos dar um passeio, mas antes eu vou levar o senhor em um outro canto, amarrado. Antônio será derrubado ao chão, amarrado e jogado dentro do carro. Na audiência, a Aline entrará na sala da juíza. Irene e Vinícius ficam surpresos. Rodrigo, aliviado, se aproxima da cliente e fala: que bom que você chegou, Aline. Não precisa dar explicações. Se concentre no seu caso e responda com a verdade tudo o que a juíza perguntar. Irene, ainda sem acreditar, comenta com o amante: não estou entendendo, Vinícius. Como a Aline conseguiu escapar? Antônio me garantiu que ela não sobreviveria para contar a história. A juíza olha para a Aline e pergunta o motivo do atraso e avisa que pode levar a falta de pontualidade em consideração. A Aline responde: eu me atrasei, meritíssima, porque o marido da dona Irene, o Antônio Lacelva, mandou um dos seus capangas tirar minha vida. A juíza regala os olhos e afirma que aquela acusação é gravíssima. Irene tentará se defender, alegando que isso é um absurdo. Inclusive, vai processá-la por calúnia e difamação. Rodrigo tomará a frente da situação. Por favor, meritíssima. A minha cliente justificou o motivo do atraso. Vamos concluir esse processo e depois cuidaremos dos outros problemas. A juíza analisa os contratos assinados pela Aline e fala: a senhora Machado, além de receber o dinheiro da negociação e não ter pedido ao banco que estornasse a quantia de R$800 mil que recebeu do senhor Vinícius, também assinou o contrato de compra e venda. Isso pesa muito contra a senhora. A Aline tentará argumentar que a Irene e o Vinícius se juntaram
e a enganaram oferecendo uma sociedade para as pesquisas dos diamantes nas suas terras. Trocaram os contratos e forçaram a assinar enganada. O geólogo dirá não ter forçado ninguém a assinar nada, que a viúva colocou sua assinatura eletrônica por livre e espontânea vontade. A juíza pergunta se é verdade. Aline responde: é verdade que eu assinei por conta própria, mas, por engano, ele me pressionou, falando que não poderia esperar mais. A juíza avisa que a situação da moça é complicada e completa falando: eu sinto muito, senhora Aline Machado. O que me parece é que provavelmente a senhora vendeu as terras e se arrependeu depois de saber que existiam diamantes no local. Eu sinto muito. De repente, Caio aparecerá aos 45 do segundo tempo, como um verdadeiro herói. Parem essa audiência. Agora mesmo. Tenho comigo a prova da verdade. Vocês vão se surpreender com uma coisa que eu trouxe comigo. Irene exigirá que a juíza retire o enteado da sala imediatamente. A juíza manda: cala a boca, senhora Irene. Aqui quem manda sou eu. A meritíssima pedirá para ver o que o Caio trouxe consigo. Agatha e o Antônio entram pela porta deixando Irene, Vinícius, Aline e a própria juíza espantados. A juíza pergunta o que fazem ali. Caio responde: meu pai vai contar toda a verdade. Vamos, pai. Confessa. Irene se aproxima do marido e questiona: que palhaçada é essa daqui, Antônio? Ou melhor, o que você tá pensando em fazer? A juíza já estava quase me dando causa ganha. Cuidado para não estragar tudo. Agatha a empurra e avisa que Antônio fará a coisa certa. A juíza ordenará que a Irene volte ao seu lugar e que o Antônio fale o que tem para falar. O ricaço diz: eu quero primeiramente pedir perdão a você, Aline. Fiz coisa errada e tô arrependido. Caio e a Agatha me convenceram a desistir de continuar com esse plano. Irene, percebendo que a Agatha manipulou o marido, promete acabar com a raça da rival. A juíza, ao escutar as ameaças, avisa: caso Irene volte a abrir a boca, mandará a mulher para uma cela. Antônio confessará que as terras não foram compradas, coisa nenhuma, que a sua esposa, com a ajuda do geólogo, enganaram a viúva para conseguir a posse das terras. A juíza comenta: então quer dizer que a senhora Aline Machado estava falando a verdade o tempo todo e a senhora Irene La Selva agiu de má fé, inclusive quase me fazendo cometer uma injustiça com a coitada da Aline? A juíza determinará a devolução imediata da posse das terras da viúva, dará uma pena a Irene de serviços comunitários e ao geólogo prisão em regime fechado. Agatha pedirá licença, pega Irene pelos cabelos, retira a sandália dos pés e dá a surra que a Irene merece. Você gostaria de ver a Irene se ferrando e a Aline dando a volta por cima? Se você quer ver isso, então deixa um coração aqui abaixo nos comentários desse vídeo. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.